bem-vinda e muito bem-vinda ao podcast Consulta Fora da Caixa. Meu nome é Ariane Souza. Eu sou a Bruna Guimarães. E aqui nós discutimos os principais temas para te ajudar a emagrecer e ter uma vida mais saudável. E o nome deste programa é Consulta Fora da Caixa porque aqui iremos destrinchar os assuntos mais frequentes no consultório. E responder as dúvidas da minha audiência. E você pode participar deixando as suas perguntas nos comentários aqui do YouTube ou nos comentários nas fotos do Instagram com a hashtag Consulta Fora da Caixa. E no episódio de hoje iremos desvendar os mistérios por trás do famoso comer de 3 em 3 horas. Então, Ari, a gente escuta muito falar sobre comer de 3 em 3 horas, a gente vive lendo em blogs, vendo em revistas. Isso é um assunto muito decorrente no dia a dia das pessoas. Normalmente eles falam, eu vou no nutricionista porque ele vai me passar uma dieta de 3 em 3 horas. Se eles seguem algumas pessoas que não comem assim, eles perguntam, como que você consegue não comer de 3 em 3 horas? Você não sente fome? Então hoje a gente vai tirar algumas dúvidas, sobre esse assunto. É necessário comer de 3 em 3 horas para ter uma alimentação saudável? Não é necessário. Isso é muito polêmico. E dentro da nutrição, o que tem que ficar bem claro é que a individualidade. Para algumas pessoas, comer de 3 em 3 horas vai ser viável num primeiro momento. Alguns pacientes a gente não consegue evoluir para eles comerem menos. Dentro da minha conduta nutricional, dos meus pacientes, a gente evita comer de 3 em 3 horas. É só uma pequena parcela que tem essa necessidade e quando couber, assim, durante o podcast, a gente fala sobre isso. E não é necessário. Comer de 3 em 3 horas, muitas vezes, sobrecarrega o organismo. Se a gente for olhar lá atrás, nós fomos, como que era quando a gente não tinha indústria, não tinha nada lá atrás, paleolítico, era caçava. E não adianta, às vezes as pessoas acham exagero quando a gente faz essas analogias ou começa a explicar tão lá de trás. Mas, por exemplo, nos últimos 20 mil anos, o nosso DNA mudou muito pouco, entende? O nosso genoma é praticamente o mesmo. Então, é necessário que a gente tenha essa observação para conquistar saúde. Então, comer de 3 em 3 horas é contra o que nós fomos desenvolvidos para fazer. Antes comia, como que era? Caçava, tinha o gás calórico para caçar, não tinha academia, mas tinha a caça, atividade ao ar livre. Então, ia, caçava, comia grande quantidade, porque geralmente quando via, ele queria se sentir pleno, o homem no paleolítico ele queria se sentir aquela sensação de plenitude, comia muito, fazia a digestão daquilo, guardava um pouco para comer depois, e era assim, não ficava comendo o tempo todo. Comer de 3 em 3 horas é uma coisa da alimentação moderna. Porém, foi-se colocado que comer de 3 em 3 horas, por exemplo, diminui o apetite para o emagrecimento, O Guia da Alimentação Brasileira, eu acho que fala isso, acho que ainda recomenda comer de 3 em 3 horas. Para mim não faz tanto sentido isso, porque se você tem o que acontece também? A alimentação do brasileiro, antes, quando lá atrás, no paleolítico ainda, qual que era a base da alimentação? Alguns vegetais e caça, carne, e mal cozida, ainda que a digestão é mais difícil. Nessa alimentação atual, e quando eles começaram a falar disso de comer de 3 em 3 horas, o brasileiro começou a comer muito carboidrato, que é um alimento barato, certo? Por isso, na maioria das vezes, come-se esse tanto de carboidrato, porque é uma alimentação barata. E realmente a fome vem logo por conta de um pico de insulina que acontece no nosso organismo. Então as pessoas ficam assim, se não come de 3 em 3 horas e come, a dieta tá toda errada, na hora que ela vai comer de novo, ela tá com muita fome. Daí tiramos que o assunto sobre a saciedade, Isso. E aí, dessa fome que a pessoa fica, começa a falar, não, então tem que comer a cada 3 horas pra comer menos, certo? Então assim, tá tudo errado começar pela composição da dieta, que geralmente é 80% de carbo, 70% de carbo, come refinados, come farináceos, come doce, come açúcar, e aí fica com uma sensação de fome o tempo inteiro, porque bagunça o organismo. Uma pessoa que tem uma alimentação bem equilibrada, dificilmente, bem equilibrada, assim, feita por um nutricionista, para a realidade dele, e a gente está falando aqui de uma pessoa normal que faz no máximo 1 hora de exercício por dia, A gente está falando de atletas, que é diferente. Então, tem que olhar a composição da dieta. O que é saudável não é tanto, o intervalo é muito flexível. A gente pode fazer jejum intermitente, isso é saudável, a gente pode comer a cada 3 horas, isso é saudável, apesar de que sobrecarrega um pouco o organismo. Aí eu ia falar ainda do paleolítico.
o intestino dele era acostumado a dar esses intervalos, a ter esses descansos. E é muito importante, porque agora a gente fica no intestino, o intestino sabe-se que é o órgão que faz a absorção dos nutrientes, e ele não tem tempo, ele não tem um time para descansar. É comida toda hora, chegando comida, chegando comida, chegando comida. Isso pode até fazer a gente envelhecer mais rápido. E tem estudos que associam comer de 3 em 3 horas com obesidade. E eu adoro esse estudo, ele é super polêmico. E depois eu vou até procurar. Eu cito esse estudo no meu artigo sobre jejum intermitente, e é uma meta-análise, gente. Associou que as pessoas que comiam de 3 em 3 horas ganhavam mais peso do que as pessoas que comiam menos. É até um pouco óbvio. E tem outra polêmica que envolve comer de 3 em 3 horas, que no caso é a associação com o metabolismo. É verdade que acelera o metabolismo? Não é verdade. Não acelera o metabolismo comer de 3 em 3 horas. O metabolismo da gente é muito estável. O que acelera e desacelera o metabolismo, sinceramente falando, são doenças, porque existem algumas doenças que aceleram muito o metabolismo. Já viu eu falar assim, que fulano ficou doente, emagreceu, às vezes a gente vai no hospital e vê, principalmente idosos, muito magrinho, porque a doença consome, a doença gasta energia. As duas doenças que mais aumentam o gasto energético, que seria aumentar o metabolismo, quando o paciente está com queimadura. Ainda uma paciente nesses dias teve uma queimadura grande com água quente. E você ficou sabendo? Ela teve uma queimadura grande com água quente e queixou que ela estava emagrecendo e não estava entendendo por quê. E ela teve uma queimadura bem grande. Então faz sentido que o metabolismo dela acelerou para recuperar aquele tecido. E o câncer, que também acelera muito o metabolismo, porque o tumor ele se alimenta muito rápido, certo? Então as doenças aceleram o metabolismo, drogas termogênicas aceleram o metabolismo, só que também tem que ver até que tanto que essa droga termogênica acelera. Por exemplo, a cafeína acelera o metabolismo? Sim, mas tem que tomar doses absurdas para ser expressivo, certo? Acelera sim, mas tem estudo que mostra que uma dose comum de cafeína vai fazer gastar 50 calorias a mais. Gente, 50 calorias a menos na dieta é muito fácil. Um fator que eles defendem é a termogênese da refeição, o poder daquela refeição, o quanto de caloria que eu vou precisar gastar para fazer a digestão daquele alimento, certo? Existe uma estimativa aí que 10% do valor energético, é uma estimativa, tá, gente? Não é um valor exato, isso muda de alimento para alimento, é só uma média, que 10% do valor calórico, do valor energético que você consumiu, você vai gastar para fazer essa digestão. Exemplificando, se eu como 100 calorias, eu vou gastar 10 calorias a mais, ou dessas 100 calorias, eu vou gastar 10 calorias para poder fazer a digestão, ou seja, ficaria com saldo de 90 calorias, certo? Não conheço um nutricionista que trabalha considerando termogênese, tá? Isso aí teria de ser para uma pessoa muito disciplinada, que não sai da dieta nunca, super atleta, que trabalha com físico, e aí a gente considera isso. Pelo menos assim, eu não conheço profissionais que trabalham assim com pacientes normais, pacientes, entende, que faz 1 hora de exercício, 2 horas, gosta de fazer um pedal longo. Isso seria para pessoas que dependem do físico. A porcentagem não é tão alta, né? Não é, porque as pessoas não seguem tão perfeito. E aí eles entendiam até um tempo atrás, que você, então assim, se a cada 3 horas, quando você come a cada 3 horas, você faz refeições menores, né, consome menos calorias e fica comendo pouco e o dia inteiro. E aí, tipo assim, como a cada 3 horas eu vou dar um estímulo de termogênese, porque o meu corpo vai precisar de gastar caloria para fazer a digestão. Então, assim, não é assim que funciona. E assim, então existe realmente dar esse estímulo, o corpo fica funcionando o tempo todo, certo? Funciona. Só que teve estudos que fizeram a associação do comer de 3 em 3 horas, a quantidade calórica dividida em 6 vezes por dia, e a mesma quantidade calórica dividida em 3 vezes por dia. Tipo, 1.500 calorias dividido por 6, 1.500 calorias dividido por 3. E a termogênese é a mesma, porque na verdade a termogênese é do alimento, não é do fracionamento. Ou seja, se você comer mais, aí vai gastar aquele tanto de calorias daquela refeição. Se você comer menos, só vai somar todas no dia e vai equivaler a que você comeu mais, né? Exatamente. Então, assim, isso é o gasto energético total no final do dia. O que acontece é que quando a gente compara comer de 3 em 3 horas com o jejum intermitente, e aí, assim,
Existem várias outras estratégias, você pode comer 2 vezes no dia, você pode comer 3, você pode comer 4, você pode comer 5, você pode comer 6, há quem coma 8. Então, assim, existem várias estratégias. Comparando com o jejum intermitente, teve um estudo em que os pesquisadores comparavam a termogênese da refeição, e não do alimento, da refeição, com o grupo que fez a restrição calórica intermitente, que é o jejum intermitente, e a restrição calórica contínua, que seria comer a cada 3 horas, né? Uma média de 6 refeições ao dia. E o grupo do jejum intermitente, porque quando a gente faz jejum, o que acontece? Se eu como uma média de 300 calorias a 400, que não passa disso quando a gente faz uma restrição, na verdade, assim, né? Não era pra ser, quando a gente faz restrição calórica, vamos pôr aí uma dieta de 1.600 calorias, né? Vamos até dividir aqui pra gente ver. 1.600 dividido por 6, daria uma média de 260 calorias por refeição. Então ele come bem pouquinho, né? Tipo, por refeição. E já no jejum, tranquilamente a pessoa come 1.200, 1.500 calorias em uma refeição, certo? E ela sai com uma sensação de plenitude enorme, enorme. E o corpo, para esse grande volume de comida, ele gasta mais energia. Não é expressivo, mas gasta mais energia devido ao tempo que ele fica para fazer essa digestão, certo? Ele trabalha mais por mais tempo. Como se fosse assim, a gente pode comparar isso com uma corrida. Eu vou correr do mesmo jeito, 6 km. Mas se eu correr 6 km parando de 1 em 1, é mais fácil, eu vou gastar menos energia do que se eu correr 6 km diretão, certo? É verdade. Então é tipo uma corrida, você deu aquelas 1.000 e tantas calorias de uma vez, o corpo ele faz muito mais esforço para poder fazer a digestão. Por isso que a gente também não sente necessidade de comer tão cedo, porque você está bem alimentado, que é um estilo de alimentação que eu acho mais viável. Então quer dizer que é mito? Sim, é mito. Comer de 3 em 3 horas diminui a fome, ou seja, aumenta a saciedade? Não. Aí que tá, o que acontece? Somos pessoas individuais, cada pessoa é única no mundo. Eu sempre falo isso, somos únicos. Aí depende, de ter que avaliar o cenário, de pra quem que a gente tá falando isso. Na verdade, a gente tá, tudo que é de nutrição, pra quem que a gente tá falando isso? A gente vai trazer podcasts, perguntas, pra muitas pessoas vai fazer sentido, pra algumas em determinado momento não vai fazer sentido, porque a nutrição ela é individual. Ela é individual, a gente tem que considerar o humor, a cultura religiosa, a cultura familiar, o trabalho, o exercício, a atividade física. Então, assim, não é simples, certo? E a alimentação também manda muito, né? Proteína, sim, gorduras boas, a hidratação. A questão da hidratação, a questão dos macronutrientes, né, da composição da dieta. Igual eu falei primeiro, a gente, no geral, o brasileiro come muito carboidrato, né? Então, assim, quando a pessoa come a cada 3 horas, ela vai ficar com menos fome, em teoria, se ela comer certo, porque se ela comer a cada 3 horas um pedaço de bolo, eu comi agora um pão francês, aí daqui 3 horas eu como um bolo, aí daqui 3 horas eu como uma macarronada, e depois eu como mais um misto quente, ou um salgadinho, não vai dar certo. Vai ficar com fome o dia inteiro, mesmo comendo o dia inteiro, que é o que acontece se a pessoa fica obesa. Então, assim, quando a gente come refeições maiores, a gente tem um controle melhor da grelina e leptina, que são hormônios responsáveis pela fome e pela saciedade. Quando a gente come mais, uma quantidade maior, a gente fica saciado por mais tempo também, não só por conta da quantidade energética, mas por conta desses hormônios que um descansa e o outro funciona mais. Tipo assim, um fica mais ativo, libera a grelina, fica um pouquinho mais descansada e libera mais leptina e a sensação de saciedade fica maior. Muitas vezes a pessoa não consegue fazer isso da noite pro dia. Aí vem um nutricionista que vai te explicar, vai mudar a composição da sua dieta, porque assim, se eu comi um bolo no meio da tarde, um bolo tradicional, farinha de trigo refinado, eu vou ficar com fome mais rápido. Agora, se às vezes ele coloca um iogurte integral, com uma castanha, uma granola, não vai ficar com fome. Tem proteína, tem gordura, e proteína e gordura são a base da saciedade, certo? Mas a caloria também, óbvio, né? A gente precisa da energia. Então, outra coisa que você falou, e eu esqueci de falar, é a hidratação. Tem que ver também, muitas vezes o paciente confunde a sensação de sede com fome. Isso é muito comum de acontecer. E a ideia é que o paciente esteja sempre hidratado, tenha o hábito de andar com água nos locais, sentir o sinal de boca seca,
tá aqui, tá com a boca seca, tá com a língua pregando, isso é sede. Antes de beber, antes de comer também, eu sempre recomendo beba água, copão de água, espera 20 minutos que você vai ver se aquilo era fome ou era sede, e assim a gente vai se conhecendo. Inclusive, eu vou beber água agora. É por isso que você ensina os seus pacientes na hidroterapia. Sim, ensina isso. Existem alguns estudos que defendem comer de 3 em 3 horas. Qual a sua opinião sobre? Você acha que esses estudos são suficientes? Não, os estudos, o que acontece dentro da nutrição? E aí eu só posso falar dentro da nutrição porque eu só leio estudo de nutrição. Assim, da área médica, né? A gente lê outros estudos, mas sempre voltando dentro do que é interessante para eu tirar aquela informação para mim da nutrição. E na nutrição, nos estudos, eles são muito controlados. Todo estudo é controlado. O que é isso, estudo controlado? Eles vão lá e selecionam pessoas, geralmente vai pegar mulheres de X idade, ou homens de X idade, ou homens e mulheres entre X e X anos, certo? E a dieta também é controlada. Aí, bom, se eles falam a verdade, a gente não sabe, mas a ideia é que o grupo que está sendo pesquisado fale a verdade. E geralmente eles falam porque, como que acontece? Eles pegam pessoas que precisam. Eu participei de um estudo grande pra caramba, com um número de amostras, nossa, nem lembro, muitas mulheres mesmo, aqui no Hospital das Clínicas, que eram com mulheres portadoras de câncer. Então elas estavam doentes, elas precisavam de seguir aquilo, entende? Aí a gente acredita bastante. Geralmente, quando o estudo também é muito complexo, eles pegam pessoas da faculdade, alunos do curso, e aí tem um número de amostra reduzido. Então, geralmente é assim. Mas o que eu quero dizer é que depende, porque um estudo vai comprovar que sim, com 70% de carboidrato e 15% de proteína e 15% de gordura. Outro vai fazer um estudo que tem 50% de proteína, ou 50% de gordura, 20% de proteína, 30% de carboidrato. Um vai fazer 33. Então, depende muito, não dá pra gente ir, porque... E outra coisa, onde que foi feito esse estudo? Com qual população? Porque eu aqui, por exemplo, eu brasileira, eu tenho um aspecto de brasileiro. Vai na Alemanha, os caras têm um aspecto de alemão. E isso é o quê? Isso é o genoma. Então depende. Depende demais. Esses estudos, a gente conclui muito mais sobre a composição da dieta do que sobre o... na verdade, assim, gente, isso eu fico muito confortável de conversar sobre comer de 3 em 3 horas, porque eu passei 2 anos estudando isso, comer de 3 em 3 horas ou comer de maneira intermitente. E realmente, assim, na minha opinião, que é baseada em ciência, certo? Em ciência. Só que também tem como outro profissional vir falar que a opinião dele é baseada em ciência, porque vai dos estudos que ele leu e como ele interpreta o estudo. Porque às vezes saem uns estudos aí e o povo fala loucuras do estudo e assim, às vezes cabe a interpretação e às vezes não cabe. Então, assim, dentro do que eu estudei até hoje, que foi muito, comer de 3 em 3 horas deixa o organismo sobrecarregado, causa uma desregulação hormonal, pode gerar compulsão. Você começa a comer e aí você quer comer mais, você quer comer mais, você estraga o hábito de comer pouco. Comer pouco, longevidade é comer pouco. É comer pouco. Pode gerar uma compulsão, porque toda hora a pessoa começa a procurar comida e muitas vezes ela não tá... E quando você começa a procurar comida toda hora, você não vai procurar salada toda hora, você não vai procurar uma alface. E mesmo que você coma muito numa refeição, você não vai compensar na outra negativamente. Você vai querer comer de 3 em 3 horas certo. Então o saldo no final do dia vai ficar mais se o paciente pega a dieta, quer seguir a dieta 100% fechadinho, porque assim, o que eu ensino meus pacientes e meus alunos? Quando a gente entende a comida, a gente que domina a comida, não precisa de ter um papel seguindo a dieta. Você vai entender como que seu organismo responde, quando é a hora de comer menos, quando é a hora de comer mais. Exceto atletas, tá, gente? Sempre atletas é diferente, porque o atleta ele tem um objetivo específico, ele quer um corpo. E aí a gente faz uma nutrição esportiva que não tem nada a ver com saúde. Então, assim, tirando a compulsão, às vezes a pessoa vem de um hábito que trabalhava na rua, por exemplo, aí tomava café da manhã em casa, tem isso, ainda tem que andar com a dieta, andar com a comida, que não é fácil na comida, né, Bruno? Você anda com a comida, não é um pouco fácil. Eu já sou da vibe não andar de marmita e comer pouco. E gastar menos, gente, porque quando eu comia de 3 em 3 horas, gente, você sai pra comer e vai na padaria R$40, R$30. Principalmente essas comidas mais saudáveis. Aí você faz jejum, não tô muito mais fácil. Então, o que acontece? Não faço jejum sempre, tô até falando assim, mas o intervalo eu acho que comer 3 vezes por dia seria um tanto ideal para a maioria das pessoas. 4 vezes, tem dia que eu como 4 também.
5 vezes por dia, 6 vezes por dia, eu acho abusivo. Mas tem estratégias que o paciente só dá certo se for assim. Ele tem um hábito, e aí depois a gente vai evoluindo isso com o tempo. Você tá, inclusive, né, no meio desses pacientes que vai ser evoluído pra comer menos vezes. Mas eu já tô evoluída um pouco, agora eu como 3, 4 vezes. Já é melhor. Então, assim, e os hormônios gastrointestinais, né? Os hormônios, eles não descansam. Então, a gente fica liberando pra poder fazer essa digestão. Toda hora fica jorrando hormônio. E, gente, o nosso organismo, como eu falei no início do podcast, ele foi feito, a gente foi programado, a gente vem de um ciclo evolutivo onde a gente descansava, ficava períodos não alimentados, entende? E agora você dá comida pro organismo o tempo todo. E antes as comidas eram selvagens, agora é tudo industrializado, gente, é muito rápido. Foi tudo muito rápido, muito rápido. E nós não vamos evoluir rápido assim. Então você concorda que nós não viemos programados para ingerir o alimento o tempo todo? Não viemos. Quando você indicaria essa estratégia? De comer a cada 3 horas? Para o paciente que come muito, a gente fica uma dica boa aí. Se você se identificar, já agarra essa dica. Quando o paciente come muito, ele come fast food, ele come muito arroz, muito tudo. É aquele prato que tem um montinho de arroz, um montinho de batata, ainda lança um macarrão que a carne vai até do lado, sabe? Já vi muitas vezes, gente. Já vi isso muitas vezes, não parece piada, mas é sério. Ele vai lá e faz esse prato. Eu não vou pôr esse cara pra comer 3 vezes por dia. A gente vai começar a fazer a dieta. Como que eu tento uma estratégia legal que eu faço? Eu faço a dieta a cada 3 horas, porém eu coloco as refeições grandes, as refeições principais, com bem mais caloria. Eu não vou citar aqui as estratégias certinho, né? Mas eu coloco mais calorias nas refeições principais e coloco menos calorias nos lanches ricos em gordura, sempre lanches ricos em gordura e proteína. E oriento que se ele conseguir ficar sem, ele pule. E às vezes o cara come tudo, tá tudo bagunçado, entendeu? Come muito, mas come muito carboidrato. E carboidrato não dá tanta saciedade, igual a proteína. Apesar de assim, se tiver fibras vai dar saciedade, mas é um conjunto, né? A saúde, um corpo bonito, uma cognição que funciona bem, é o conjunto. Então, pra esse cara que come muito e tá mudando, pra essa menina que come muito e tá mudando agora, numa primeira estratégia é interessante. Eu emagreci meus primeiros 10 quilos comendo a cada de 3 em 3 horas. Então dá certo, mas chega uma hora que não vai dar certo mais. Chega uma hora que não é aquilo mais que precisa. E isso é bom ter a ajuda de um nutricionista, com certeza. Mas pelo meu curso também, dá pra você ver pelo Eu Mais Magra, você aprende isso tudo, você aprende a entender, a montar a sua refeição, quando que funciona, quando que não funciona aquilo, e os times certinhos. Inclusive o curso ele começa com a sugestão a cada 3 horas e te explicando como não fazer aquilo. Eu faço uma coisa pra você quebrar ela, entendeu? Mas você também, não adianta eu passar a cada 3 horas, aliás, 3 vezes por dia, e você não saber o que fazer se você ficar com fome. Então você tem que saber o que fazer o tempo inteiro. E aí você vai usando o coach, a inteligência, vai ensinando a pessoa e ela aprende a tomar as decisões certas e sozinha. E muitas vezes pro paciente que tá querendo ganhar massa, hipertrofia, né, ele quer ficar forte, aí a gente passa a comer de 3 em 3 horas. Ou até aí, a cada 2 horas cabe um estímulo de leucina, que é um aminoácido que a gente usa pra fazer estímulo de síntese proteica, pra que estimule o músculo a crescer. Então, comer de 3 em 3 horas ou quando se tem fome? Quando se tem fome, totalmente. Uai, né, gente? Pra que comer se não tá com fome? Se não tá com fome, não come não, economiza. Claramente comer quando tem fome. E a gente tem que aprender. No Eu Mais Magra eu ensino isso muito. A aprender o que é fome, aprender o que é saciedade, aprender os sinais do seu corpo e principalmente aprender o que é sede. A gente vê muita gente comendo. Aí você vai ver o paciente tá com aquela pele seca, áspera. Muitas vezes, gente, até abrindo mais estrias, porque a pele, para evitar as estrias, ela tem que estar hidratada. São vários outros sintomas, vários outros quesitos que fazem a pessoa ficar com estria. Mas um dos quesitos preventivos de estria é uma boa hidratação. A pele jovem também é o quê? É uma pele que você pega, você vê uma pessoa jovem, a pele dela tá parecendo vamos fazer assim, uma maçã, né? Tem aquela fala da maçãzinha, vocês já viram? Já viu que tem a maçãzinha? Precisa uma maçãzinha assim, esticadinha. Só vai envelhecendo, vai ficando, né, aquela pele enrugada e tudo. Muitas vezes falta de água. Se a pessoa manter uma boa hidratação, ela vai saber quando ela tá com fome, quando ela tá com sede. E ela vai ter uma pele melhor e várias outras coisas, vários outros benefícios. Sem fome, não come. Sem fome, não come. Mesmo se o nutricionista mandou comer e não tá com fome, não come, gente. O nutricionista, ele faz o melhor que ele pode e com as informações que você deu. Às vezes,
Você foi lá e não deu várias informações, principalmente primeira consulta. Não lembra de falar tudo. A minha consulta é uma consulta integrativa. Ela leva em torno de 1h30 a primeira consulta, que é bem longa. E nos fala tudo, cara. O paciente fala 6 meses comigo e são 6 meses conhecendo a pessoa, entendeu? Então, às vezes você... Ele próprio vai se conhecendo ao longo do tratamento, né? Quem manda no tratamento, quem faz, o bom nutricionista, ele te guia. A gente, por exemplo, eu não vou aplicar uma injeção de arroz em você, uma injeção de carne. Eu não vou nem te falar, assim, aliás, eu vou te falar como comer, mas eu só vou te falar, você que vai fazer. Então você que tem que me guiar. Quanto mais o paciente tem clareza de explicar as coisas, quanto mais o profissional sabe perguntar as coisas, o que são as informações que faz diferença, mais vai acertando e vai aprendendo. Então mesmo que você vai nutricionista, te passou aquela dieta lá, você tá achando muita comida? Não come. Não come. Todo mundo deve comer quando tem fome, é fisiológico. É igual, tipo assim, eu devo fazer xixi só quando eu quero fazer xixi? Ué, é fisiológico. Tipo assim, não, você não pode fazer xixi. Não, vai lá e faz xixi. Não funciona assim, mano. Comer de 3 em 3 horas engorda? Como eu falei mais cedo, teve uma meta-análise que afirmou que comer de 3 em 3 horas estava correlacionado com a obesidade. Eu acho que, assim, a gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente fala na internet, né? Mas analisa uma pessoa, não é óbvio. Come 6 vezes por dia e come 3 vezes, 4 vezes por dia. Ah, mas aí as refeições vão ser maiores, vai comer mais calorias de uma vez. Vai, mas chega num limite. Ainda mais se você fizer uma alimentação de forma integrativa, prestando atenção no que você está fazendo, comendo devagar, usando as técnicas de nutrição comportamental, também ensino o meu mais magro. Usando essas técnicas de nutrição comportamental, você não vai conseguir comer muito mais. Às vezes acontece que a pessoa tá ansiosa, já começou comendo errado. Ou então assim, é fatídico, tem várias pessoas que fazem isso. Tô com fome, vou chupar uma balinha. Ah, vou chupar uma balinha pra chegar em casa. Já vou chegar em casa louco de fome. Entende aquela balinha? Não tô nem aí pras 10 calorias que tinha naquela balinha. Mas aquelas calorias em questão do açúcar que tinha faz uma bagunça no seu organismo. Você vai ficar com mais fome e vai comer mais. Então é o equilíbrio, mais uma vez, do que você está fazendo ao longo do seu dia todo, que faz o sentido. E então engorda é correlacionado com a obesidade, só voltando na pergunta, é correlacionado com a obesidade. E outra coisa, quando o paciente emagrece, ele emagreceu. Tem vários estudos comprovando que se ele comer de 6 em 6 horas, de 3 em 3 horas, ele vai engordar. Vários estudos, porque a evolução do emagrecimento, não vai. Já viu aquele caso do cara que queria emagrecer, pesa 100 quilos, emagreceu 10? Não emagrece de jeito nenhum mais. Não emagrece. O meu caso, gente, pesava 100 quilos, emagreceu 10, não de jeito nenhum. Eu sou o cara. Foi isso que aconteceu, mas isso acontece sempre. Várias pessoas, nossa, até que 5 quilos eu consigo emagrecer, mas aquilo não consigo. Por quê? Porque eu tô comendo muito. Logo, sem massagem, tá comendo muito. Entendeu? Então, até determinado ponto, aquilo ali que ele tá fazendo era melhor do que ele fazia antes. Chega num outro ponto que aquilo ali já não era, tem que evoluir, tem que ser melhor ainda. E a nossa evolução é comer menos. Quando a gente fala de longevidade, é comer menos. Saúde, qualidade de vida, envelhecimento saudável. Só não é comer menos quando a gente tá falando de musculação. Certo? E aí, nesses estudos, são vários estudos que comprovam isso. A galera que emagreceu e foi fazer restrição calórica contínua depois, bem me lembro, ganhava 5% do peso perdido por ano, até recuperar o peso. Mais da metade das pessoas que emagrecem nesses esquemas assim que não são integrativos, porque a gente no esquema integrativo não vai engordar de novo. Não vai engordar de novo. Você vai se conhecer, você vai conhecer seu organismo, você vai ter a informação, você não vai engordar de novo. Não vai, é definitivo. Assim, você vai engordar de novo. Se você for engordar de novo, você vai entender exatamente o que você está engordando. Você vai falar, eu tô engordando porque eu sou sem vergonha. Porque não vai engordar de novo. Não assim, de perder o aspecto de saudável. Pode não conseguir manter uma barriga de tanquinho, fazer alguma coisa ou outra. Mas engordar mesmo, ficar obeso, não vai ficar obeso. Não vai ficar obeso. Assim, garanto. E aí a galera que fez a restrição calórica contínua engordou. E a forma mais indicada para a pessoa que emagreceu manter o emagrecimento é fazer jejum nos próximos 2 anos. Então, acho muito bacana esse estudo. É você mesmo. Eu fiz jejum por... Gente, eu sou uma pessoa estudiosa, né? Sim, eu fiz jejum por 2 anos. 8 meses severíssimo. Hoje eu faço jejum sempre que rola. Sempre que eu acho que tá válido fazer um jejum.
Que é isso, não tem regra. Tem um dia que eu Hoje em dia você já entendeu como é seu corpo e você entende quando tá engordando. Eu faço um jejum detox. Sempre, se eu fizer isso, eu comer besteira, depois. Não é uma compensação, ai, tô ficando louca. Gente, não é, eu comi mais, eu dei a mais pro meu organismo. É justo que eu dê tempo dele recuperar. Eu tenho sensibilidade ao glúten, eu comi glúten, eu vou ficar tacando comida lá, calma aí. Dei um trabalho pra ele, eu dei uma comida complicada pra ele fazer essa digestão, entendeu? Então é melhor comer com mais intervalos e se puder fazer, gente, pelo menos 12 horas de jejum, né? 12 horas de jejum, Luciano Bruno já diz que é a nossa obrigação manter o período da noite não alimentado, à noite para descansar e pro organismo poder fazer um detox aí, um detox natural. Ari, então é isso. Acho que você desvendou a maioria das dúvidas, né? Sobre isso de comer de 3 em 3 horas. Gente, espero que vocês tenham gostado. A gente vai fazer esse podcast com muito carinho, com base em muita pesquisa científica. Todas as informações aqui, elas estão sendo pesquisadas pra gente ver se tem alguma coisa nova no mercado, né? Se tem alguma coisa nova nos estudos, alguma coisa nova no mercado mesmo. Eu acho que essa é a palavra. E com base na minha experiência, nos meus estudos. Então a ideia é trazer informação de qualidade para você e para vocês terem condições de fazer as melhores escolhas, de entender um pouco. E assim, principalmente na internet, eu vejo, quanto mais a gente olha a internet, mais coisas absurdas, né, Bruno? Coisas absurdas mesmo a gente vê, e minha ideia é trazer uma nutrição de verdade acessível para todo mundo. E é isso, deixem seus comentários aqui que eu quero saber se vocês gostaram. E compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal, aperta o sininho, vai lá no Instagram, bota pra seguir. Dê seu like. Dê seu like. E é isso. Beijo.